Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, eu vou falar sobre esse imposto mínimo global, né, que 136 países fizeram com a OCDE, né? Eles abrangem 90% do PIB global, né? A OCDE, para quem não sabe, é a Organização, né, Ocidental dos Países em Desenvolvimento Econômico, é uma organização que prega por dos países ricos, né, mais ricos e liberais do mundo. E eles estão querendo fazer um tratado mundial para taxar as multinacionais, que lucram mais de 750 milhões de dólares no mundo, né? Só as grandes multinacionais que vão pagar esse imposto. Eles calculam que vai gerar cerca de 150 bilhões de dólares esse imposto mundial mínimo, né, para grandes multinacionais. Essa questão da reforma tributária mundial já é uma luta, uma bandeira antiga de vários economistas no mundo inteiro, né? Quem já falou sobre isso aqui no Brasil é o Ladislau Dalbor, que é muito respeitado aqui no Brasil, que diz, né, que é contra essas injustiças dessas multinacionais que lucram muito, prejudicam o meio ambiente e retornam poucas questões boas, né, para a sociedade. Vários países sofrem com a evasão fiscal, né? Tem tipo uma guerra tributária mundial. Tem países que pagam menos impostos para atrair grandes empresas, então tem uma questão de injustiça nessa questão tributária mundial, né? Quem sugeriu esse imposto mínimo global foi o Piketty, né? Aquele economista francês que ficou muito famoso com aquele livro, né? Falando da distribuição de renda e desigualdade mundial, né? Eu no meu livro Nicracia eu repeti essa ideia, né? Que o Piketty foi pioneiro. Enfim, isso não quer dizer que vai ter um governo mundial, nada disso, né? É uma questão tributária mundial que tem a ver até com o Pandora Papers, né? Que tem a ver com os paraísos fiscais, né? Muitas multinacionais destroem o meio ambiente, exploram as nações mais fracas, lucram muito e geram pouco retorno para os países. Inclusive nesse acordo aí dos 136 países do imposto mínimo global das multinacionais, está falando também que aonde as multinacionais estão vão ser cobrados e para ajudar os países na globalização vai ser cobrado também um imposto onde a multinacional faz a venda. Então essas multinacionais, por exemplo, que vendem veículos em outros países, o país que é onde elas lucram também vai ser beneficiado, né? Teve uma questão meio complicada entre os países ricos e pobres, né? Que os interesses são diferentes. A Irlanda, por exemplo, que é um paraíso fiscal, tentou enfraquecer o acordo porque eles têm muitas sede de várias empresas multinacionais, que é tipo um paraíso fiscal também. Então essa questão também está um pouco interligada com o Pandora Papers, né? Porque é uma injustiça global que muitos defendem que deveria de não existir, né? No meu livro Unicracia, que eu falo do world state mundial, né, para uma coisa mais futurística, assim, para longo prazo, fala que para você instituir uma estrutura global ou fazer uma reforma da ONU, o primeiro passo seria um imposto mundial mínimo. Isso eu falo não igual o Piketty, mas eu elaborei um pouco algumas coisas a mais. Eu fico feliz, eu estou realmente feliz com essa questão desse imposto mínimo global das multinacionais, que vai ser de 15% nas empresas muito grandes, as que lucram mais de 750 milhões de dólares. Então, assim, não vai ser um imposto para qualquer multinacional, são só para super big empresas multinacionais. É um raio de esperança, né, no mundo, porque a cooperação, o multilateralismo, ele tá em falta no mundo, né? E a gente está numa pandemia, os problemas eles são cada vez mais globalizados, globais, e exige uma cooperação internacional muito grande, né? Várias vezes, né, desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo avançou muito em acordos internacionais, em cooperações internacionais, e isso que é o melhor caminho para a racionalidade, para a paz mundial, é ter esses acordos aí, trazer mais justiça. Porque muitos falam do capitalismo, capitalismo gera desigualdade, mas na minha opinião pessoal, o problema mundial é político, não é econômico. O que faz ter injustiças muito grandes é a diferença entre nações poderosas e as mais fracas, as injustiças políticas. Se tiver um reforço de um Estado mundial, um world state, uma unicracia,
global do século XXI, ou a esses acordos, reforma da ONU, essas injustiças podem ser diminuídas através do direito, das leis, da racionalidade, né, e fazer as regiões do mundo serem mais equilibradas. E essa guerra fiscal, por exemplo, que existe entre os países, paraísos fiscais, engloba essa questão, né? Poucos países ficam atraindo empresas, a sede, deixam de ser recolhidos impostos que poderiam ser. Inclusive é engraçado porque acho que os anarquistas, anarcapitalistas devem falando, pô, nem existe um governo global e já começaram a cobrar um imposto mundial. Como todo bom governo, já começa criando imposto, né? Então, mas assim, isso é um lado bom, né? Tomara que dê certo essa iniciativa, porque muitos aí defendem que as multinacionais elas devem colaborar também com a sociedade, com o país. A gente não sabe se vão distribuir esse dinheiro, né? Mas que estão cobrando um imposto mundial, estão cobrando já. Os governos são bons para cobrar impostos, para distribuir aí já é uma coisa mais difícil. E é isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo dessa notícia, né, do imposto mundial mínimo das multinacionais para quem tiver interesse. E eu particularmente fiquei feliz. É um avanço no sentido de cooperação internacional e de justiça, mais justiça aí no mundo, que é muito, né, tem muitas injustiças e eu acho que após a pandemia, eu acho que um mundo novo pode surgir melhor, com mais união, paz, mais justiça, enfim, com menos desigualdade entre as nações ou dentro das nações também. E é isso, um abraço a todos.